Olá, estamos começando mais um programa Ação e Meio Ambiente e no programa de hoje nós vamos falar sobre o boto cinza, que habita grande parte do nosso litoral. E para você que algum dia quis conhecer como é o dia a dia de um biólogo desta área, veja como está estruturado o nosso programa. No primeiro bloco, você conhecerá as características e o comportamento desse simpático animal. E no segundo bloco, você vai ver como é o trabalho de um pesquisador, quais são as técnicas e os procedimentos que eles utilizam. Vamos lá? Fomos até Cananéia, na fronteira entre São Paulo e Paraná, conhecer o trabalho das pesquisadoras do IPEC sobre o boto cinza. O Instituto de Pesquisas de Cananéia é uma ONG que tem um interessante trabalho neste tema e há décadas vem realizando pesquisas, monitoramentos e conscientização sobre a importância não somente do boto cinza, mas também de toda a rica fauna e flora desta região. Além das várias técnicas empregadas e desenvolvidas ao longo dos anos, eles também produziram réplicas desses animais para serem utilizados nas palestras e cursos. Nossa equipe acompanhou o trabalho das biólogas responsáveis por alguns dos projetos que estudam os botos na região. Fomos a alguns pontos de visualização em terra, conversamos com pescadores e também embarcamos em uma escuna, o que permitiu uma melhor gravação e acompanhamento das técnicas de pesquisa. Bom, aqui na nossa região a gente tem o boto cinza, que é um cetáceo, né, um odontoceto da família Delphinidae, então ele está junto com todos os outros golfinhos, né, ele pertence à mesma família dos golfinhos. O limite de distribuição sul dela é em Florianópolis e o limite norte da distribuição é até Honduras. Então é uma espécie que fica restrita a essa região aqui da América do Sul e América Central. O boto cinza ele é considerado um cetáceo de pequeno porte, né? Ele pode chegar até 2,10 metros, mais ou menos. Ele varia entre 1,70 m e 2,10 metros quando eles são adultos. Os filhotes eles já nascem com um comprimento médio de 90 centímetros, né? E eles são distinguidos, os adultos, principalmente pelo padrão de cor, né? da pele e pelo comportamento. No filhote, a gente tem essa coloração acinzentada geralmente mais clara, porque a melanização deles tem a ver com a idade. Quanto mais velho, mais idade tem o indivíduo, mais é forte essa pigmentação cinza, né, que dá o nome popular da espécie. Falando um pouquinho do aspecto reprodutivo, nessa espécie a gente não tem dimorfismo sexual. O que é isso? O macho e a fêmea eles não diferem aparentemente. A gente só consegue identificar esses animais, o sexo desses animais, através da aparência dos órgãos genitais. No caso, o macho, a gente tem só uma fenda e a fêmea, a gente tem uma fenda com outras duas fendas ladiano de cada lado, que são as fendas mamárias. Então, dessa maneira a gente consegue distinguir. Mas como no estudo de comportamento, né, a gente avista esses animais por poucos segundos na superfície, a gente não consegue distinguir o sexo. A gente costuma usar também
outros padrões como comportamento, para diferenciar. O filhote, ele geralmente tem um comportamento mais assim, como é que a gente diz, exagerado, ele é desajeitado. Quando ele sobe na superfície para respirar ao lado da mãe, ele faz movimentos bruscos, espirra água assim, né, em torno dele. De pesca, a gente tem muito comum aqui o estouro, que é um comportamento que o indivíduo, você vê ele em perseguição na superfície, bem assim, bem rapidamente, e de repente você vê que esse indivíduo ele está numa trajetória retilínea e ele muda, ele faz um movimento brusco, ele faz uma curva com o corpo, como se estivesse dando um bote, né, para capturar a presa, né? Então você vê isso como se fosse um estouro mesmo, produz um barulho e espirra a água, né? No caso aqui de Cananéia, sobre cuidado parental, o que a gente observa muito são os comportamentos relacionados à pesca. A fêmea, no caso com um filhote muito novo, não é muito comum a gente ver ele acompanhando ela numa atividade de pesca. O que a gente costuma ver? Um outro adulto, que nesse caso a gente chama de cuidado aloparental, porque ele é um cuidado desempenhado por outro indivíduo que não necessariamente um parente do filhote. Ele auxilia no cuidado, ele se aproxima desse adulto com o filhote e assume o cuidado dele enquanto a possível mãe do filhote se alimenta, desenvolve comportamentos de pesca. E depois eles fazem essa troca. É um comportamento que a gente vê muito e chama revezamento. Tem outra estratégia também envolvendo mais indivíduos, né? Geralmente assim, de mais de 4 indivíduos, que é estratégia de pesca em cerco. Essa estratégia geralmente envolve reunião de famílias, né? Então, um agrupamento comum aqui em Cananéia são as famílias, né, constituídas geralmente de um filhote e 2 adultos, ou um filhote, um adulto e um juvenil. E essas famílias se reúnem temporariamente para cercar um cardume maior. Isso também é muito comum aqui na região. Outros comportamentos que a gente vê de proteção aqui em relação aos perigos iminentes que a gente tem aqui no estuário, que são as áreas de baixio, né, que são os bancos de areia. E os infantes, né, pela pouca experiência, assim como outros mamíferos, eles têm comportamentos de curiosidade, de exploração. Então eles se aproximam desses baixios ou de embarcação. Então a gente vê um adulto ou um juvenil interceptando esse filhote, ele interrompe a trajetória desse filhote e guia para um outro local. Esse é um comportamento comum. E além desse, a gente vê também a escolta. De repente o filhote se aproxima de uma embarcação e 2 indivíduos ficam do lado dele, um de cada lado, e guia esse animal para outro local que não ofereça risco a ele. Uma característica muito interessante dos botos é que eles têm a audição adaptada para ambientes subaquáticos e se comunicam por meio de sinais acústicos durante as suas atividades sociais, como o deslocamento e a pesca. Ana Rita, pesquisadora do IPEC, nos mostrou o microfone utilizado para a captura dos sons emitidos pelos botos. Assim, já foram registrados 4 tipos sonoros: assobio, estalidos, utilizados para ecolocalização, gritos e gargarejos, estes emitidos somente pelos infantes. Um fato muito interessante é que os pesquisadores já identificaram sequências complexas de sons emitidos por um mesmo indivíduo, o que poderia então indicar uma frase. Então, aqui na região os botos são muito bem vistos pelos pescadores. Aqui uma das artes mais tradicionais de pesca é a arte do cerco fixo. Então, para os pescadores, principalmente que pescam com o cerco, o boto é muito bom. Como é que é a interação com os botos no cerco? Eles ajudam você? Os botos, eles que me ajudam. Tipo assim, 80%, 70%, 80% são eles que jogam aqui dentro. Se não fosse eles, eu não pegava
ixi, nem um terço do que eu pego. Porque aqui, você vê, nós estamos no raso, com 3 metros de profundidade, perto da praia aqui. E os cardumes geralmente passam lá fora, no fundo. Então o que acontece? Eles aproveitam a espia do cerco para eles pescarem, para eles fechar um cardume para eles pescarem. E para correr dos golfinhos, para se esconder, eles acabam entrando aqui dentro, né? Os cardumes vêm tudo, corre para a beirada, bate ali e vem aqui. Senão eles iam passar tudo lá fora, eu não ia pegar praticamente nada, entendeu? Então aqui a relação é bem pacífica, assim. O problema maior que pode existir é mais para fora, quando existe a pesca com rede, então tem alguns problemas com emale, o pescador acaba perdendo a rede, mas aqui dentro do estuário, os botos são bem-vindos para os pescadores. Da maioria dos animais que nós encontramos encalhados mortos nas praias, digamos 25% deles estão com problema de morte por atropelamento, certo? Nos últimos 3 anos nós tivemos 9 fêmeas grávidas que foram atropeladas, porque esses animais eles ficam mais lentos durante a gestação, então na temporada aqui ocorre uma quantidade muito grande de lanchas e turismo e jet skis. E infelizmente muitas pessoas perseguem os animais com jet ski. Então às vezes o animal não mergulha tão profundo e o jet ski vem atrás e acaba abalroando esse animal também. E uma quantidade maior de mais ou menos 40% até são de animais que morrem enredados. Alguns foram com morte aqui dentro, no caso do canal, mas a maioria deles até fora da barra, o que leva a crer que são capturados por embarcações de grande porte. Porque eles se aproximam das redes para roubar o peixe que está mais fácil, e alguns pescadores acabam matando os animais com remo mesmo, ou a tiro até. No próximo bloco, vamos acompanhar o trabalho das pesquisadoras no campo. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, ações sociais que transformam. A Cruz Vermelha atua em muitas guerras pelo mundo. Inclusive nas que acontecem perto de você. Agora que você já sabe quais são os comportamentos do boto, vamos ver como é o trabalho de um pesquisador no campo. Dentre os trabalhos que já foram desenvolvidos aqui, tiveram trabalhos de estimativa de densidade que são feitos para a gente estimar o tamanho da população que está vivendo aqui.
São trabalhos bem importantes de serem feitos e de terem continuidade ao longo dos anos, porque eles refletem o que está acontecendo com a população. Então, se em um ano a gente encontrou um número de botos aqui e no outro ano esse número diminuiu ou aumentou, por que será que esses botos estão saindo, não estão mais na área, estão deixando por algum motivo o ambiente, ou o que está trazendo eles para cá? A gente setoriza a área, né, porque a distribuição dos bichos aqui não é homogênea, então tem diferença, eles se concentram mais em algumas áreas do que outras, e essas diferenças têm que ser levadas em consideração, porque como você setoriza, depois você extrapola para a área inteira a densidade dos bichos. Então, se você se concentrar numa área onde esses bichos estão se utilizando mais, pode dar um erro, uma superestimativa, e a mesma coisa se você se concentrar numa área onde eles não estão utilizando tanto e ter uma subestimativa. Então é importante fazer essa setorização, e nesses setores a gente percorre algumas transecções, e nessas transecções a gente vai contando quantos indivíduos a gente vê ao longo dessa linha. Então todos os indivíduos que a gente vê num grupo são contados, são tomados os ângulos em que eles estão em relação ao observador, então a gente com aquele transferidor mede o ângulo, estima a distância, e depois numa regrinha de trigonometria a gente consegue descobrir a distância que eles estão da linha. 40 graus, 200 metros, 5 indivíduos, 4 adultos e um filhote. Então esse é um dos métodos para se fazer estimativa de densidade, existem outros. Existe o método de fotoidentificação, quando a gente reconhece os indivíduos pelas fotografias das nadadeiras dorsais. É um estudo também bem importante de ser feito aqui, porque a gente consegue saber se um bicho já foi reavistado, que um bicho que está nessa área pode ser reavistado em outra, ou se ele está só nessa área. Aqui nessa região sul de São Paulo, até a gente costuma brincar que é uma curva de rio, porque o número de encalhes aqui é muito grande. Tanto de baleias de grande porte, quanto de pequenos odontocetos, tartarugas e aves marinhas também. E na temporada de inverno, o número de animais marinhos também, por exemplo, como lobos marinhos, pinguins, começam a aparecer numa quantidade muito grande, além daquelas baleias que fazem a migração, que também a tendência nessa época é maior encalhe. Por que esse grupo é importante de resgate? Porque a Ilha Comprida, que é o local onde nós mais trabalhamos aqui na região, são 74 quilômetros de praia e está totalmente isolado do resto do litoral de São Paulo na parte de trabalho de resgate. E com isso, esse grupo é importante para fazer os monitoramentos de praia, os monitoramentos embarcados também, seja em navio de pesquisa ou barco de pescador. Alguns procedimentos que nós realizamos assim que encontramos um animal encalhado na praia, vou dar o exemplo dos cetáceos, né, de um golfinho. Tentar, primeiro, antes de estabilizar o animal, hidratá-lo. Como? Nós pegamos toalhas molhadas, toalhas claras, e colocamos assim no corpo do animal, evitando que elas fiquem sobre o orifício respiratório e os olhos. E também deixamos a nadadeira dorsal, as peitorais e a caudal descobertas para que haja uma troca de calor com o meio, porque esse animal não tem no caso, uma hipertermia. Então, após ele estar bem hidratado com as toalhas e na sombra, é realizada a estabilização dele. Esse animal precisa, com a maior emergência, ser hidratado via oral, né, com água doce, e, se possível, com a ajuda dos cuidados do veterinário, ele receber antibiótico de amplo espectro para evitar que, no caso, ele venha entrar em choque mais rápido, e já para prevenir qualquer tipo de patógeno que ele tenha. E também ser colocado na água para ser realizada o que a gente chama de flutuabilidade. Existe também uma forma correta de se segurar um boto na água durante o procedimento de flutuabilidade, evitando assim que o pesquisador caia para trás. Para uma melhor demonstração, a estagiária Mariana foi escolhida para representar um boto. Agora todo mundo com o padrão segurando ela. Desce as pernas também lá. Tá, agora para. Todo mundo de lado. De lado? De lado assim, segura com o padrão. Vai. Mexe, Mariana.
Tá vendo que é mais seguro? Porque isso, porque se o boto mexe quando a gente tá assim, A gente a gente pode cai. tomar pra trás. E se é assim, a gente tem a segurança do joelho tá lá. Então essa é uma técnica que a gente faz para segurar o bicho. E se o bicho estiver bom, a gente vai girando pro bicho. E aí se o bicho estiver bom, a gente solta o bicho pro cima. Ó, bicho! A gente encontra muito frequentemente as aves, principalmente jatobás, trinta-réis, fragatas e biguás, se associando aos grupos de botos quando eles estão em atividades de pesca em grandes grupos. Quando os botos estão no meio da baía, esses grandes grupos, né, se concentram para encurralar os cardumes e deixar os cardumes mais coesos ali para se alimentar. Nisso as aves observam essa estrutura, né, a formação que a gente também chama de formação em cerco, quando os botos estão cercando os cardumes assim, e passam a se alimentar junto com eles. A ideia é comparar o comportamento das aves quando elas estão se alimentando sem os botos e quando elas estão se alimentando com os botos, para ver qual que é se existe realmente um benefício para elas nessa interação e se os botos estão sendo prejudicados ou não. Aparentemente, até agora o que a gente já viu é que os botos não se prejudicam, eles em nenhum momento deixam a área ou separam os grupos. Normalmente a atividade que eles estão executando ali não é interrompida e, por outro lado, as aves se beneficiam porque os botos facilitam o acesso ao recurso. É importante para você poder descobrir a causa da morte do bicho, se ele estiver fresco, fazer coleta de material também para metais pesados, organoclorados. São várias maneiras de ser feita uma necrópsia. Então, os veterinários, para otimizar o trabalho, eles fazem a necrópsia assim, já quebrando externas, costelas, porque eles querem saber do que o bicho morreu e como são, né, os problemas dos órgãos internos. Nós precisamos mais recuperar também a carcaça, no caso em geral, órgãos, para poder pegar amostras e principalmente o esqueleto para poder fazer uma montagem posterior. Eu faço uma inserção que vai desde a base da língua até perto da abertura genital e depois eu arrebato nas laterais para poder melhor trabalhar a parte interna do animal. São várias causas que você encontra numa necrópsia e o bicho, por mais podre que esteja, a carcaça pior que esteja, você sempre descobre alguma coisa. Já aconteceu de nós pegarmos um animal que estava completamente em decomposição, mas recuperando os ossos a gente descobriu que ele tinha uma atrofia muito grande na coluna devido a um câncer. Como é que é ser o dia a dia de um pesquisador aqui de boto? É complicado, assim, a gente que trabalha em campo, a gente depende, além das questões, da questão financeira, né, e às vezes falta de patrocínio, às vezes a gente trabalha sem uma bolsa de mestrado ou de monografia, então a gente acaba trabalhando pelo amor aos bichos mesmo, então a gente sai para campo aí, às vezes sai com um dia lindo, enfrenta condições viradas de tempo e assim, alguns trabalhos a gente nem consegue desenvolver quando o tempo vira, então é bem difícil, assim, a gente se planeja, mas muitas vezes nosso trabalho é prejudicado, assim. A região de Cananéia está inserida no maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do país. Essa área é muito importante, ainda é uma área preservada, mas a gente sabe muito bem que o progresso está aí, o desenvolvimento chega logo, então tem muita coisa para se trabalhar aqui, para manter a área preservada, trabalhar em prol da conservação não só dos animais, mas do ambiente como um todo. Isso que é legal do IPEC também, que eles abrem oportunidades para pesquisadores que estão terminando o curso para fazer o TCC ou monografia aqui, ou o pessoal até que já está fazendo mestrado, doutorado, vem para cá para desenvolver as teses deles, né? Eu tenho o maior orgulho do trabalho que eu faço, é um trabalho difícil, principalmente para trabalhar com animais machucados, recuperação de carcaça,
Mas é um trabalho que, apesar de todas as dificuldades que existem, é muito gratificante para mim. Apesar de toda essa dificuldade, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, porque se eu fosse ligar para todos os nãos que eu recebi na minha vida, eu não estaria aqui hoje, 20 anos depois, trabalhando e tão realizada. Além de termos analisado o boto e o seu comportamento, o episódio também trouxe uma ideia de trabalho de campo, o perfil e a realidade dos nossos pesquisadores. Saiba também que, além do IPEC, existem vários outros institutos que ministram cursos e estão abertos para receberem pesquisadores das mais diversas áreas. Mande seus comentários para nós. O nosso e-mail você já sabe, contato@açãoemeioambiente.com.br, e nos vemos no próximo episódio.